No refrão de hoje, a banda Capital Urbana canta a música 16, do Legião Urbana. Na conversa, os integrantes falam da polêmica de responder pelos próprios atos aos 16 anos, especialmente aqueles adolescentes que acham que deveria ser permitido tirar a carteira de motorista nessa idade. Essa questão de poder dirigir com 16, se a pessoa não puder responder pelos atos dela, não vai adiantar de nada. Se vai dirigir com 16, tem que responder criminalmente com 16 também. Uma coisa tem que estar acompanhada. Está acompanhado com a outra. Senão, o cara vai lá, faz o que quer, não acontece nada. Aí vai piorar a situação. E a redução da maioridade penal implica também a redução da maioridade civil? Ou seja, já que você pode dirigir, você pode responder criminalmente, você pode também casar, constituir família, abrir uma empresa, enfim. Eu acho que sim. Se a pessoa tem, vamos dizer, todas as possibilidades previstas, que ela pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Mas você achava que aos 16 anos você tinha maturidade suficiente para tudo isso? Não, eu não sou a favor. Eu acho assim, eu sou contra. Para mim tem que ser pelo menos aos 18. Mas eu acho que tem que, se por acaso resolverem dar a maioridade aos 16, tem que ter a responsabilidade também junto. Porque se separar uma coisa da outra, vai piorar muito a situação. Eu acho que realmente deve haver redução da maioridade penal, visto a quantidade de número de crimes que tem acontecido com crianças entre 15, 16, 17 e 18 anos. E eu acho que se a pessoa hoje é capaz de escolher o próprio governante, ela também deve ser capaz de arcar pelos crimes. Porque eu acho que uma pessoa de 16 anos tem sim que ir presa e assumir os atos dela. Porque se ela pode votar, por que ela não pode ir presa também? Crime é crime, independente da idade, eu acho que isso não importa. Eu acho que tem que ser punido da mesma forma. Uma coisa curiosa nesse caso da história do João Roberto, naquela época, eu não sei, a questão da juventude transviada em Brasília, eles não tinham muito o que fazer. Então eu vejo muito isso como um pico de procura, e aí, claro, embutida a inocência dentro disso. Mas o interessante é que nessa época, ao mesmo tempo em que existia essa realidade, tinha essa realidade de pegas e de juventude transviada, teve um pessoal que foi para dentro da garagem que foi fazer música. Exatamente. O próprio Renato Russo, a gente tem Paralamas, Capital, Plebe Hood. Mas eles também tiveram seus momentos ali né, tem histórias muito legais ali. E até alguns livros. Tem até música que fala do Renato Russo, que as músicas e tal, mas eu digo assim, as atitudes também. Tem umas histórias muito legais e ao mesmo tempo engraçadas da época da Turma da Colina. E também eles tiveram, apesar de tudo isso, eles tiveram seus momentos ali de loucura, né, entre aspas. Então, é lógico que esse assunto é um assunto muito sério para se tratar na base do entretenimento, né? Fala, não, os caras entram num carro e vamos fazer o que a gente pode fazer, a cidade é nossa, vamos colocar de cabeça para baixo. Mas eu vejo como uma certa busca de algo que na época não tinha. No início da década de 80, o Brasil saía de um período militar e caminhava a passos largos rumo à redemocratização. Nessa época, a economia ficou estagnada e a falta de investimentos na formação dos jovens fez dos anos 80 uma década perdida. Mas nos bastidores, intelectuais e artistas trabalhavam para que a nação se conscientizasse. No início da abertura política, a chamada juventude perdida se via num vazio de ideias. Foi a partir daí que jovens, especialmente os que moravam em Brasília, passaram a formar bandas de garagem como Legião Urbana e Capital Inicial, com músicas de protesto que criticavam o futuro consumista e sem objetivos. É uma consequência da falta de uma política voltada para a diversão. E diversão inclui esporte, claro, né? Claro, assim, claro. ter o que fazer depois da sala de aula, né? Agora esse conceito de muitos jovens não terem muito o que fazer e ir para a garagem tocar rock and roll, isso é sensacional. Isso talvez eu tenho certeza que em Brasília até hoje, pelo menos de lá para cá, não teve nenhuma cena a mais. Talvez alguma coisa nos anos 90 com os Raimundos e tal, mas de lá para cá não houve mais uma cena tão forte como foi a cena do final dos anos 70 e início dos anos 80. Que marcou toda uma geração, né? Toda uma geração no Brasil, não só em Brasília, no Brasil inteiro, né? Foram épocas marcantes para todo jovem e adolescente daquela ocasião, que hoje nós rememoramos, né, tão somente, e que eles lançaram músicas que falaram, naquela ocasião,
lançaram músicas que repercutiram algumas questões relacionadas ao próprio adolescente, né? As dificuldades do adolescente, ou seja, essa transformação da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, né? E várias inquietações próprias de todo adolescente. Acho que em razão disso, essas músicas marcaram e nós tivemos músicas conhecidas como músicas que retratam essas indefinições.